professor Pedro e a professora Ellen levaram a contento e foi um evento muito bacana, foi muito proveitoso. E gostaria de agradecer também todos esses heróis aí que estão participando, não estão deixando a peteca cair, e por prestigiar esses nossos webinários aí, muito legal. E gostaria também de agradecer, né, a nossa equipe do PENAP, que vem trabalhando aí arduamente, e principalmente na pessoa da professora Ellen, que faz todo um esforço, faz uma movimentação, se envolve e leva à frente aí essas atividades complementares aí, para que a gente fique atualizado e aproveite esse tempo aí que a pandemia está nos proporcionando de forma, infelizmente, negativamente. Mas é aquela frase, vai passar, né? Agradeço ao professor Bernardo também, né, por aceitar o nosso convite e aproveito a oportunidade por apresentá-lo, né? Tenho aqui algumas informações reduzidas, mas eu faço questão de apresentar. Bonito currículo. Professor do departamento do CAD, Ciência da Administração, formou-se pela UDESC, na ESAG, possui mestrado em Administração pela DePaul University, Chicago, Estados Unidos da América, e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Foi secretário de Educação, secretário de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia na Prefeitura de São José. Foi coordenador do nosso curso aqui de Administração Pública, atualmente é o subchefe do nosso departamento, do CAD, e é coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana de Santa Catarina. Então, o professor Bernardo vai palestrar sobre o título é Administração Pública e os Desafios da Pandemia Covid-19, tema altamente desafiador, estou bastante curioso em conhecer, em participar. Então, professor, o senhor fique à vontade, né? A princípio, tecnicamente, tem 1 hora para apresentar o seu tema, ou mais um pouco, se precisar. Então, fique à vontade. Muito obrigado, professor MV. É muito bom estar aqui participando, conversando com os nossos alunos do PENAP, por quem eu tenho o maior carinho, por ter sido coordenador, por estar sempre envolvido com as disciplinas. Então, é uma satisfação enorme. Quero agradecer o carinho que você e a professora Ellen tiveram comigo ao me convidar para estar aqui nessa segunda edição desse webinário, desses webinários tão interessantes que o PENAP está oferecendo à sociedade. Participei da primeira edição com o professor Boeira, gostei muito. O professor Boeira foi extremamente provocativo, né? E que me dá uma tremenda responsabilidade, que eu não sei se eu vou conseguir chegar à altura dele. De todo modo, muito obrigado mais uma vez. E vamos começar a conversar, pessoal, sobre a administração pública nesse contexto de epidemia. Esse contexto de epidemia está desafiando uma série de coisas, de conceitos e preconceitos, e está nos levando a repensar toda a nossa vida, né? E na administração pública isso não é diferente. Então eu quero começar, pessoal, o professor MV chamou de palestra, eu vou chamar muito mais de uma conversa que eu quero ter aqui com vocês, eu não vou agir como um palestrante, eu vou instigá-los para que a gente possa trazer alguns temas para discussão, para que a gente possa fazer um ping-pong na sequência, certo? Então, assunto número 1, pessoal. Primeiro ponto que eu quero destacar no que tange a administração pública no contexto do Covid. E eu me refiro à centralidade do papel do Estado no enfrentamento à pandemia. Pessoal, nós estávamos assistindo, tá? E no Brasil não era diferente, em outros lugares também, a uma série de questionamentos sobre a participação e a presença do Estado na economia. Eu ouvi muitos empresários na televisão, ouvi alguns até pessoalmente, advogando que as empresas é que fazem o crescimento econômico, as empresas é que pagam os impostos, as empresas que fazem as empresas que acontecem. E o Estado, só faltava eles dizerem que o Estado era um peso morto, né, que as empresas precisavam carregar. Esse debate ou essas falas ficaram muito contundentes, pessoal, quando a gente estava discutindo em especial a reforma da Previdência.
E começaram a comparar dados da previdência do setor privado, do setor público, o que, aliás, convenhamos, é uma comparação muito injusta, devido ao perfil totalmente diferente do servidor público e do servidor da iniciativa privada. Os servidores do setor público, a maioria deles têm curso superior, são funções mais bem remuneradas, ao contrário da maioria dos empregos do setor privado. Então, já começa por aí. Então, mas eu não quero discutir a reforma da Previdência. Eu quero dizer que, durante a discussão da reforma da Previdência, durante a discussão da reforma tributária, que nem começou, mas já debates estavam acontecendo, e durante os debates preparatórios para essa reforma administrativa que se está anunciando no Brasil, pessoal, havia muita crítica, muito questionamento ao papel do governo, dizendo que, basicamente, que o governo é muito pesado, não faz nada direito, blá, 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 blá. Vocês conhecem bem essa conversa. Pois muito bem, pessoal, o que aconteceu com o cenário da pandemia? O Estado assume o seu protagonismo. Ele assume o seu papel e mostra para que ele existe, né? E ele vai para o enfrentamento. Não, as empresas, muito embora não... Pessoal, não é o objetivo de empresa nenhuma, tá? Enfrentar problemas públicos. Isso é um problema governamental. Então, o governo não está fazendo nenhum favor, né? Ele está fazendo nada mais do que o seu objetivo. Ou aquilo que ele aquilo que foi criado para fazer. Portanto, nesse cenário da pandemia, o que se observou é a presença de um Estado que intervém e que resolve as coisas quando necessário, ou tenta resolver os problemas que surgem. Isso é muito importante, pessoal, que marca um divisor de águas entre discursos que estavam competindo. O discurso liberal estava muito forte, eu diria até mais forte do que o discurso desenvolvimentista. Com a pandemia, se inverte os papéis. O desenvolvimentismo passa a ganhar um protagonismo maior do que estava tendo antes. Aliás, eu quero até chamar a atenção de vocês, pessoal, para uma autora italiana. Eu prometo que na minha fala eu não vou ficar citando autores, eu vou fazer uma fala mais direta. Mas existe uma economista italiana de nome Mariana Mazzucato, que escreveu um livro de nome O Estado Empreendedor. É muito interessante, pessoal. E lá num determinado trecho do livro, ela fala sobre as políticas públicas escondidas. O que são as políticas públicas escondidas? São políticas públicas que o governo criou, funcionaram, deram certo, produzem um resultado e quem colhe são as empresas privadas. Elas levam os louros dos efeitos positivos da política pública. E ninguém lembra que o governo ajudou, o governo apoiou, o governo atuou junto dessa determinada questão. E ela usa um exemplo muito bom no livro. Ela cita o Vale do Silício como um exemplo disso. Pessoal, quando a gente fala em Vale do Silício, do que a gente lembra? Google, empresas de tecnologia, empreendedorismo, empreendedores, né? A gente não lembra de governo quando se fala em Vale do Silício. Pois bem, ela diz e deixa claro, com evidências no livro, que o Vale do Silício não existiria, não seria Vale do Silício, se não fosse uma série de políticas públicas do governo do estado da Califórnia e do governo federal americano que financiaram pesquisas, que financiaram universidades, que propiciaram o desenvolvimento daquilo que hoje é essa região fantástica em termos de inovação e desenvolvimento tecnológico, que é o Vale do Silício. Portanto, eu já quero iniciar, pessoal, colocando esse primeiro ponto aí, que é o fortalecimento da visão desse Estado desenvolvimentista. Em segundo lugar, um outro ponto que precisa ser destacado no enfrentamento à pandemia é a incapacidade governamental de se articular para enfrentar esse inimigo comum. Pessoal, o governo tem dificuldade, os governos, não é o governo, os governos têm dificuldade de montar uma agenda em comum, inclusive internamente. Pessoal, vejam o que está acontecendo no governo federal brasileiro. Tá? O ministro Mandetta, quando era ministro da Saúde, fazia um discurso, o Bolsonaro fazia outro. Depois o ministro Mandetta saiu, entrou o ministro Nelson Teich na Saúde. Pessoal, o ministro Nelson Teich um dia foi surpreendido numa reunião coletiva porque o ministro da Economia decidiu liberar um setor econômico, né, de quarentena sem comunicá-lo.
ou sem discutir com ele. Pessoal, eu não quero que vocês me vejam aqui como um crítico do governo Bolsonaro. Não é só isso. Eu estou criticando ações de desarticulação que claramente ocorreram nesse enfrentamento. Pessoal, assim como o governo federal internamente não conseguia se conversar e chegar numa agenda em comum, havia também um outro processo, que era a falta de articulação dos atores subnacionais. Os estados não dialogavam com os estados, os municípios vizinhos não dialogavam com os municípios vizinhos. Aí aconteceu uma série de situações esdrúxulas, como aconteceu na Grande São Paulo, em que alguns municípios anteciparam o feriadão, esse último feriadão que teve, e alguns municípios, como Osasco, que é um município de mais de 1 milhão de habitantes, não anteciparam o feriado. Ou então o que a gente está vendo na Grande Florianópolis, em que alguns municípios já liberaram o transporte público e outros não. Alguns vão liberar com restrições mais duras, mais severas, como Florianópolis, e Palhoça, São José, com restrições mais amenas, vamos chamar assim. Então, isso pessoal, falta de diálogo, falta de harmonização de políticas. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso mitiga os efeitos da política pública. Ela tendo sido harmonizada, dialogada, consensuada, certamente ela teria um engajamento maior e produziria resultados mais efetivos. Tá? Ao menos é isso que diz a nossa teoria sobre políticas públicas. Terceiro ponto, pessoal. Terceiro ponto que eu quero trazer à tona para vocês. Nós estamos diante de uma guerra, mas não é uma guerra armamentista, uma guerra tradicional, né? Uma guerra no combate militar. Nós estamos numa guerra contra uma pandemia que a gente está conhecendo ela aos poucos. Então, estamos desenvolvendo modos de combatê-la também com base na experimentação. E, pessoal, muita dessa experimentação envolve a adesão voluntária das pessoas. Então, diante desse fato, o que a gente deve concordar é que, para haver concordância das pessoas, especialmente em países democráticos, é preciso haver formas de legitimar, formas de convencer, formas de sensibilizar a população. E, para isso, precisa se agir com transparência. Pessoal, governos obscuros, governos que atuam nas sombras, sem ter as suas políticas públicas claras, tem dificuldade em sensibilizar a população não sente confiança. Então, novamente, pessoal, meu objetivo não foi vir aqui para ficar criticando o governo Bolsonaro, mas eu não posso deixar de passar em branco essa série de questionamentos que eles estão fazendo em referentes a questões ligadas à transparência no combate à pandemia. Essa história de botar militares dentro do Ministério da Saúde, eu sou um crítico, pessoal, a ter muitos militares ocupando cargos em governos civis. Especialmente no Brasil, um país que teve histórico de ditadura militar, a gente deve até simbolicamente evitar isso. Novamente, também não tenho nada contra militares. Tá? Os militares têm muitos preparados que podem ajudar muito o Brasil. Agora, eu acho que o lugar de militar é lá onde eles são pagos e são necessários, e onde eles têm treinamento para fazer. E eu acho que o governo democrático ele deve ser integrado por profissionais, em especial, profissionais como os nossos alunos do PENAP, gente com formação na área, e, claro, agentes políticos eleitos. Mas, de todo modo, retornando ao que eu estava comentando antes, a falta de transparência ela atrapalha o engajamento popular nas políticas públicas. Então, é algo que a gente precisa rever com muita clareza. Né? Aliás, precisamos dar mais clareza às ações governamentais, não só as ações que o governo está pensando. Ontem eu participei de uma live, até algumas pessoas que estavam nessa sala estavam lá também, e eu destacava, pessoal, que no início quando nós tínhamos o ministro Mandetta no Ministério da Saúde, eu gostava muito daquelas entrevistas coletivas que ele fazia. Aquelas entrevistas eram muito ricas,
porque ele ia explicando a doença, ia analisando os casos, ele respondia perguntas, ele, pela formação médica dele, conseguia enriquecer, ele é um cara que falava bem, e tornava aquilo muito, eu vou dizer, agradável, pessoal, especialmente para um professor de administração pública. Então, era algo muito interessante, aquelas reuniões que ele fazia. Ele estava trabalhando com muita transparência, ele comentava preços, falava sobre licitações, as dificuldades que ele enfrentava. Pessoal, era uma coisa muito legal do ponto de vista também pedagógico, tá? Para mostrar à população a dificuldade que é enfrentar uma pandemia. Pessoal, depois que o ministro Mandetta saiu, a gente já observou, né, um processo lento e gradual de diminuir a transparência. Então, eu acho que isso é algo que o governo precisava reverter logo. Tá? Reverter logo, porque isso não nos ajuda. Além disso, pessoal, mitiga a nossa imagem internacional, professor Marcos Vinícius. Nós teremos problemas com vizinhos, nós vamos ter problemas aí de reconhecimento internacional, vai ter, se começar essa história de questionar que o governo está manipulando os resultados, daqui a pouco algum país vai fechar as fronteiras com a gente, porque ou não vão permitir que cidadãos brasileiros entrem lá, aviões vindos do Brasil entrem em determinado país, porque vão ver que tem alguma coisa errada, se o governo está querendo esconder, é porque tem algo errado. Então, esse é um terceiro ponto que merece todo o nosso destaque, né? Além disso, pessoal, toda a teoria, toda a tendência da administração pública moderna, como vocês sabem, aí, vocês que estudam a administração pública todos os dias no PENAP, a transparência é a palavra de ordem, né? Palavra de ordem da administração pública. São raros os lugares em que se dispensa a transparência. Então, e raras as situações. E convenhamos, essa situação da pandemia, a falta de transparência, eu não vejo como algo que vai nos auxiliar. Ao contrário. Muito bem. Além disso, pessoal, eu vejo uma carência de discussão nesse momento do que será necessário fazer quando iniciar a retomada da economia pós-crise. Só o governo agora, nesse momento, precisaria estar empenhado, tá? E discutindo e vendo como que ele vai fazer para ativar a economia novamente, recuperar a economia, recuperar os setores mais prejudicados com todo esse problema gerado pela pandemia. Pessoal, micro e pequenas empresas estão sofrendo uma barbaridade. Não que as grandes não estejam, mas as pequenas têm menos gordura para queimar. O professor Marcos Vinícius é um professor de finanças, ele conhece essa realidade de fluxo de caixa, capital de giro melhor do que eu, e saberia falar muito melhor. Mas as pequenas empresas, pessoal, trabalham com capital de giro enxuto. E, diante disso, qualquer crise como essa, eles não têm instrumentos para se financiar. E como eles não estão tendo acesso ao capital, a pequena empresa sempre tem dificuldade de acesso ao capital, esse problema se agudiza. Então, é necessário, para evitar um desemprego ainda maior e para garantir que exista um setor privado para retomar o crescimento, pessoal, tem que haver uma política pública clara para ajudar o pequeno empresário, que é a maioria das empresas que andam por aí. A velha estratégia desenvolvimentista, isso eu já falava ontem, de financiar grandes projetos de engenharia Brasil afora, reformar aeroportos, rodovias, é muito bom, não deve ser descartado, mas esse dinheiro, pessoal, aplicado em grandes obras, nem sempre chega no bolso do pequeno empresário. A gente tem que ter uma política pública bem direcionada para o pequeno empresário, porque a maior parte das pessoas não trabalha em grandes empresas, trabalha em pequenas empresas. Então, deveríamos estar discutindo isso com bastante clareza, já nesse momento. O governo devia impulsionar essa agenda. O governo tem obrigação de impulsionar essa agenda. Ou nós vamos esperar a crise acabar para aí começar a discutir a retomada? Não. Pessoal, vejam os países mais bem-sucedidos. A Alemanha começou a discutir sua retomada muito antes da abertura deles. Aliás, a Alemanha agora já está num período de abertura, gradualmente abrindo cada vez mais a economia, de uma maneira, me parece, muito,
muito sustentável, né? Então, eu gostaria de ver a mesma coisa no Brasil. Eu gostaria de ver a mesma coisa no Brasil. Muito bem. Pessoal, para não dizer que eu só estou falando de coisas negativas, eu vou salientar um aspecto positivo que eu tenho visto na administração pública diante da pandemia. Tá? Como é um inimigo pouco conhecido, o governo não tem protocolos bem definidos sobre como enfrentá-lo. Então, o que está se observando muito? Experimentação, pessoal. Tá? Incrementalismo, está se inovando, está se pensando fora da caixa, think outside the box, como dizem os americanos, né? Está se buscando saídas não convencionais para os problemas. Pessoal, vocês sabem, tanto quanto eu, como é difícil inovar na administração pública. A administração pública, com a sua cultura burocrática, ela sufoca a inovação. Entretanto, pessoal, esse contexto de pandemia está nos permitindo experimentar, inovar, buscar coisas novas. E é o que eu tenho visto alguns prefeitos fazerem. Eu vejo lá em São Paulo, eles estão tentando uma série de coisas, algumas coisas não dão certo. Mas que bom que eles tentaram. O prefeito de São Paulo começou a bloquear vias, para forçar as pessoas dentro do transporte coletivo. Aí chegaram à conclusão que não era uma boa. Porque quanto mais gente se amontoando no transporte coletivo, pior. Então, voltaram atrás nessa decisão. Mas estão experimentando. Lá em São Paulo também, eles aumentaram a fiscalização em cima das exigências, em cima do rodízio de carros, depois flexibilizaram o rodízio de carros, anteciparam feriados. Estão sendo adotadas uma série de medidas aí criativas no sentido de aumentar o distanciamento, o isolamento das pessoas e, consequentemente, a proliferação da doença. Então, isso é algo louvável, pessoal. A gente precisa ter na administração pública um espaço maior para experimentação. Se a gente quer inovar na administração pública, se a gente quer ter uma administração mais moderna, tem que haver espaço para o erro. E o erro na administração pública, muitas vezes, ele é punido, muito duramente. Às vezes, claro, corrupção, não estou aqui defendendo a corrupção ou o erro intencional, mas a tentativa e erro, pessoal. O gestor público precisa ter essa possibilidade de arriscar e eventualmente isso não vai dar certo. Pessoal, eu vejo aqui em Florianópolis, Florianópolis é uma cidade que está ganhando um destaque nacional no enfrentamento à crise, O prefeito Jean Loureiro tem sido entrevistado aí por vários meios de comunicação. O que você fez certo e tal? Ele teve uma postura, pessoal, eu não vou entrar no mérito, eu acho que ele acertou, mas ele arriscou bastante. Num período em que muita gente não queria fechar, muitas cidades não estavam fechando, o prefeito aqui, a prefeitura daqui fechou as shopping centers, transporte público, e por mais tempo que muitos lugares. O resultado disso vocês estão vendo aí. Chapecó, por exemplo, demorou para fazer o seu fechamento. Pessoal, hoje é o município, o oeste do estado, é a região aí com os dados mais alarmantes no estado de Santa Catarina. E olhem que Chapecó deve ter metade da população da grande Florianópolis. Então, demorar com as atitudes mais duras de distanciamento não valeu a pena, pelo que eu pude perceber, para muitos municípios. Eu não sou especialista em saúde pública, pessoal, mas sou um curioso, um estudioso da administração pública, e pelo meu olhar, de fato, foi isso que eu percebi. Aqui na nossa vizinha Argentina, nós temos uma experiência interessante também. A Argentina adotou um distanciamento, um isolamento duro, e com resultados bem positivos, em termos de disseminação da doença. A Argentina hoje colhe resultados bastante interessantes que foram lá atrás criticados. Disseram que era um país comunista, presidente socialista e tal. Houve essa guerra ideológica. Entretanto, hoje, olhando com a experiência de alguns meses aí se percebe que, do ponto de vista de saúde pública, parece ter valido a pena.
parece ter valido a pena. Muito bem, um outro tema interessante é que o governo não é muito competente, eu quero dizer a vocês que é a cooperação com o setor privado. A administração pública não sabe cooperar com o setor privado. E é algo que, nessa crise, ele está conseguindo fazer em algum grau, né? Tem muitas empresas aí parceirizando com o governo claro, em coisas pontuais. A Rede Globo, no Jornal Nacional, todo dia dá um destaque a isso, eu acho merecedor de destaque. A gente tem visto ações bem interessantes do ponto de vista de responsabilidade, especialmente de grandes empresas. Agora, pessoal, essa poderia ser uma prática que valia não só para o período de crise, poderia ser algo que o governo podia alimentar no período de normalidade também. Então, temos que pensar sobre isso. Pessoal, eu não posso deixar de falar das parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas eu vejo como um caminho muito interessante de desenvolvimento de infraestrutura, de incentivo à retomada econômica no pós-crise. E, em especial, o governo federal, eu acredito que ele fez um trabalho muito pobre nos últimos 15 anos para desenvolver as PPPs. Muito embora a lei de PPPs, pessoal, tenha sido assinada 15 anos atrás, hoje o governo federal tem pouquíssimas PPPs. Se não me engano, é uma ou duas. Então, é mais do que hora de o governo abraçar em algumas áreas de atuação as parcerias público-privadas. Agora, meus caros, é preciso se atentar a outra coisa. Há concessionários de PPPs e concessionários de concessões administrativas comuns, tá? De concessões comuns, que estão tendo grandes dificuldades de solvência financeira com as restrições e com a epidemia. E vou citar aqui, principalmente, os setores de transportes. Pessoal, aeroportos, tá? Estão vivendo uma crise seríssima. Portos também estão tendo problemas. Rodovias também estão tendo problemas. Todos esses são setores que, se não houver um olhar cuidadoso do governo para eles, nós poderemos, na retomada do crescimento, ter um problema de concessões sendo abandonadas, sendo devolvidas para o governo, pois eles não terão condições de aguentar todo esse período de pandemia com demanda tão baixa. Pessoal, imaginem vocês, donos de uma concessão de aeroporto, tá? Aonde chegavam, sei lá, 1.000 voos por dia, e agora chegam 100. Tá? Imagina você, o dono daquele negócio, aquele café no aeroporto que tinha lá uma movimentação grande e agora chega um voo a cada 2 horas. Pessoal, é uma situação seríssima. Então, é preciso ter esse olhar, não pode deixar o concessionário totalmente desamparado, caso contrário, o governo vai precisar, né, assumir uma série de concessões que certamente ele não tem nem recursos para fazer isso. Então, esse é um outro cuidado que é necessário ter. Muito bem, eu vou já me encaminhar para os finalmente, para poder abrir para as perguntas. Eu vejo que há bastante participação aí, as pessoas estão digitando. Infelizmente, como eu estou falando, eu não estou conseguindo acompanhar o bate-papo. Mas devo dizer que algo muito positivo também que aconteceu com a crise foi o uso da tecnologia da informação. Pessoal, o uso dessas ferramentas digitais para fazer trabalhos que eram feitos presenciais. As pessoas foram obrigadas a trabalhar home office. Pessoal, olhem a Câmara dos Deputados. Pessoal, nós tínhamos 513 deputados, excluindo os de Brasília e os de Goiás, que provavelmente vão de carro, né, para o trabalho, para Brasília. Todos os demais, pessoal, embarcavam num avião segunda noite ou terça de manhã e voltavam na quinta noite ou na quinta tarde para suas bases. Pessoal, hoje a Câmara dos Deputados está votando, está discutindo, está fazendo reunião de comissão, tudo via videoconferência. Olhem o ganho de eficiência, olhem a aproximação do representante com a sua base, olhem a redução de gastos
O parlamentar não ter que ter toda aquela estrutura em Brasília, não ter que ir para Brasília toda semana. Então, tudo isso, pessoal, são coisas que podem gerar ganhos de eficiência e que devem ser mais discutidos e aprofundados. Para não dizer, pessoal, que eu estou aqui só elogiando essas novas tecnologias, que elas são maravilhosas, que elas vão resolver uma série de problemas, vão gerar eficiências, reduzir gastos, devemos alertar para o seguinte: a participação popular, ela é algo fundamental em qualquer democracia. E participação popular, pessoal, se faz nas ruas, no olho, no contato, né? Utilizar-se somente de ferramentas eletrônicas para garantir a participação popular vai deixar muita gente excluída. Porque o acesso à tecnologia ainda é, pessoal, insularizada, ela é insular, ou seja, ilhas de pessoas, ilhas de setores da sociedade têm acesso à tecnologia. Pessoas de idade, pessoas de baixa renda, pessoas que não gostam de mexer em computador, pessoal, uma série de perfis, tá? Uma série de perfis hoje são pessoas que estão com esse famoso digital divide, né? Que é essa incapacidade de estar inserido nessa sociedade digital ou tecnológica ou sociedade da informação, como vocês queiram melhor definir. Portanto, é preciso pensar, sim, no uso da tecnologia, ela pode nos ajudar? Pode, mas nós precisamos pensar em formas de garantir a participação da sociedade na administração pública, de modo a não excluir setores que já estão excluídos. Diante disso, eu vou finalizar a minha fala, né, falando sobre eleições municipais. Estamos num ano de eleições municipais. O que a gente deve fazer, pessoal? Eu realmente tenho grandes dúvidas sobre isso. Tenho grandes dúvidas. Mas eu vou me arriscar aqui, para não ficar em cima do muro, né? Eu vou me arriscar a dizer a vocês que, na minha modesta opinião, o que deveria ser feito nesse momento é se postergar a data das eleições para uma data em novembro ou dezembro. Isso teria que ser bem analisado. Mas, nesse momento, eu considero que realizar a eleição em outubro eu acho extremamente fragilizante para o que a gente entende como democracia. Por quê? Porque os candidatos e a sociedade não vão poder fazer o diálogo necessário. Não vão poder, porque as pessoas não vão poder andar na rua, não vão poder se aglomerar, não vão poder fazer reuniões, e isso é muito ruim para o espírito democrático. Ou muito mais do que o espírito, para a prática democrática. Portanto, nesse momento, deveríamos pensar em uma postergação da data da eleição. Caso o cenário não melhore, pessoal, aí sim poderíamos pensar em algo diferente, como coincidência de mandatos, ou mesmo esperar mais um pouco para uma data em 2021. Mas o ideal seria fazer as eleições esse ano, né? Desde que se tenha, obviamente, segurança, que não se coloque vidas em risco e que se não comece uma campanha eleitoral aí com comícios e tal, sem as devidas seguranças necessárias. Então, esses são os principais pontos que eu quero trazer na minha fala para introduzir o debate. E quero agora, pessoal, me colocar à disposição de vocês para que a gente possa começar a fazer um ping-pong aí, explorando os assuntos que vocês acham que eu tenho condições de comentar. Muito obrigado. Professor MV, a palavra é sua. Professor MV, eu acho que você está com o áudio desligado. Falta de hábito. Mas muito obrigado, professor Bernardo. Excelente, não quero que chame de palestra, mas de bate-papo, de informação. Foi brilhante a sua informação. E a gente tem bastante perguntas e ideias para trocar com o senhor. A gente poderia começar da seguinte forma. Existe diferença de condutas entre diferentes cidades.
Então, a Maria Tereza Castelã disse o seguinte: Balneário Camboriú também tomou atitudes bastante acertadas com relação ao isolamento social e fechamento de comércios, parques e até de praias. Em contrapartida, o Josué Andrade, dentro essa mesma ideia de condutas, de diferentes condutas nas cidades, ele disse que Chapecó tem um problema nas linhas de trabalho, né? Então, eles queriam saber, no seu ponto de vista, se é isso que eu entendi as perguntas aqui, qual o porquê dessas diferenças de condutas entre essas diferentes cidades. Boas perguntas. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre comento com meus alunos é que os temas da administração pública são muito complexos, né? Então, geralmente as coisas acontecem na administração pública em função de uma palavrinha, pessoal, chamada de multicasualidade. Ou seja, nunca devemos achar de maneira simplista que determinada coisa aconteceu na administração pública por causa de um fator ou dois fatores. Pessoal, geralmente é uma combinação de fatores que leva a determinado resultado, a determinada output, né? Então, o que a gente deve observar, até um colega aqui, se eu não me engano, foi o Josué, né? Ele diz assim, puxa, tem que considerar que as fábricas em Chapecó não pararam, lá tem indústria alimentícia é um setor estratégico. Claro, tudo isso deve ser considerado. Tudo isso deve ser certamente considerado, né? E às vezes dá certo ou não dá certo determinada política de enfrentamento à Covid em função de fatores que não dependem só do governo, né? Entretanto, pessoal, vamos observar, tá? Vamos observar os casos de sucesso. Casos de sucesso no Brasil e no mundo. Aí vamos tentar ver, dentro desses casos de sucesso, quais são as coisas em comum que esses governos fizeram. Invariavelmente, meus caros, vocês vão encontrar algumas coisas bem características. Primeiro, adotaram isolamento, tá? ou distanciamento. Adotaram isolamento cedo. Tá? Quanto antes entrou no isolamento, melhor se saíram. Esses lugares, pessoal, começaram a inventar conceitos novos, como isolamento vertical. Isolamento vertical, pessoal, nem existe teoria sobre isso. Tá? Existe isolamento horizontal para todo mundo. Isolamento vertical foi uma invenção aqui da Tupiniquim, na teoria de saúde pública. Então, vamos lá. Pessoal, então, esses dois fatores são bastante preponderantes. Segundo, pessoal, aonde a população abraçou a iniciativa do governo, não desafiou o governo, funcionou melhor. Pessoal, eu gosto de dar 3 exemplos de países, tá? A Nova Zelândia, a Costa Rica e o Uruguai. Tá? 3 países pequenos, tá? Estados unitários, não são estados federativos, então não tem governador brigando com governador, não tem todas essas situações que nós temos aqui, como a gente vê acontecendo também nos Estados Unidos, por exemplo, né? São todos países democráticos, tá? Eles conseguiram formar um consenso que legitimou as ações governamentais, de modo que a população abraçou aquilo como se fosse missão dela. Tá? Foi assim na Nova Zelândia, foi assim na Costa Rica, tem sido assim no Uruguai. E o resultado tem sido bastante positivo. Tá? Eu estou dando esses 3 exemplos, mas a gente poderíamos dar outros. Em Florianópolis, eu diria a vocês que eu vejo que fomos nessa linha também. Talvez não tão bem sucedidos quanto esses outros lugares, mas eu vejo que Florianópolis, a população, de modo geral, se engajou, o governo agiu rápido, agiu de maneira forte e tem conseguido manter, pessoal, uma série de políticas importantes, tá? Dentre elas, as restrições ao transporte público. Pessoal, eu sei muito bem, estudo transporte público. Transporte público é um item de necessidade básica da população. Mas a gente não deve negar que também são os meios de transporte, pessoal,
os maiores propagadores de doença. É metrô, é avião, é trem, é barca, é especialmente o ônibus. Por que eu digo especialmente o ônibus? Porque é o meio de transporte mais utilizado. 80% da população que usa transporte público no Brasil se utiliza de ônibus. Não é metrô, não é bondinho, não é barca, não é, nenhum outro meio. Portanto, controlar, organizar o transporte público ou mesmo parar o transporte público é necessário, sim, para assegurar a curva de contaminação. Muito obrigado, professor. Ainda sendo um pouco mais provocativo, ainda dentro dessa diferença de conduta entre cidades, isto é uma questão de gestão ou de cultura do povo? Essa é uma boa pergunta, né? E quase nos leva àquela história do ovo da galinha, né? Certamente, nós temos atores políticos, prefeitos, secretários, vereadores, né? Especialmente prefeitos e vereadores, eleitos, e que impõem a sua agenda, a agenda pública dos lugares. Então, as pessoas foram escolhidas pela população com aquelas ideias, para colocar essas ideias em prática. Então, em tese, os representantes estão lá fazendo o que a população quer, né? Então, os representantes, né, os atores políticos, são, na verdade, uma representação do que a população deseja. Entretanto, a capacidade da prefeitura, a capacidade do governo conseguir engajar a população nas suas políticas públicas é uma tarefa dele. Um governo apático, um governo que age de maneira autoritária, um governo que não consegue dialogar com a sociedade, não consegue dialogar com as lideranças da sociedade, com setores organizados, tá? É um governo que vai ter dificuldade em impor as suas políticas. Pessoal, trabalhar na gestão pública, administrar a gestão pública, administrar o Estado, é algo que requer técnica e requer também arte. Requer diálogo, requer negociação, requer dar 2 passos para frente, voltar, trabalhar com coisas incrementais. Isso é fundamental para se implantar políticas públicas, em especial no enfrentamento a uma pandemia como essa nossa. Portanto, para finalizar a minha pergunta, eu gostaria de dizer que há sim um papel importante da sociedade, né? E a sociedade pode, inclusive, ajudar no refino da política pública, mas há também um imperativo do setor público de liderar essa luta. É a responsabilidade do prefeito, é a responsabilidade do governador e é a responsabilidade do presidente da República de encaminhar as políticas necessárias que ele julga que serão importantes para combater a pandemia. Perfeito, professor. Mudando um pouquinho de tema, o Elton da Silva, cumprimento o senhor, boa noite, professor. E pergunta... Elton foi meu orientando de TCC. Nós participamos da banca juntos, professor MV. Sim, lembro, sim. Lembro. Prazer. Então, o Elton pergunta aí, as PPPs poderiam ser implantadas pelos consórcios públicos, tendo em vista a grande complexidade jurídica envolvida? Podem sim. Consórcios públicos podem se utilizar das PPPs, mas não tem acontecido, tá, Elton? Não tem acontecido por uma razão muito simples. Os consórcios públicos, eles... na verdade, as PPPs, elas são contratos de longo prazo, de 30 anos, 25 anos, 35 anos, né? São contratos muito longos e que requerem uma estabilidade institucional para funcionarem. Pessoal, um consórcio de prefeitos, um consórcio de municípios, às vezes muda de prefeito, o prefeito resolve cair fora do consórcio, o outro não gosta do consórcio, resolve montar sua própria empresa de água, seu próprio hospital. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, na troca de gestão em relação a brigas dentro do consórcio. Então, em função disso,
tem havido dificuldade em estabelecer critérios claros por parte dos consórcios para fazer a contratação de PPPs. E até mesmo assim, ó, tudo bem, um consórcio vai fazer uma contratação de uma PPP para desenvolver para construir e administrar um hospital. Muito bem, quem vai dar as garantias? O contrato PPP é um contrato que ele vem junto com garantias. Quem vai dar garantias? Os municípios vão se cotizar de maneira igual, por PIB, por população? Como é que vai ser a gestão dessa PPP? Aí um município tem dinheiro para oferecer garantias, o outro não tem. Então, por se tratar de um objeto complexo, os consórcios têm tido dificuldades de se engajar nisso. Mas, Elton, o caminho é esse, tá? É preciso haver maturidade institucional por parte dos consórcios para fazer PPPs. Até porque um município de 5.000 habitantes, pessoal, não vai conseguir assinar uma PPP sozinho, porque ele não tem equipe técnica, ele não vai ter, muitas vezes, espaço fiscal para conseguir assinar esse contrato PPP. Ele não vai conseguir ter volume, ele não vai conseguir ter escala para justificar aquela PPP. Então, é para essas situações. Reúne-se vários municípios pequenos e consegue-se fazer, então, uma PPP. Então, o caminho é esse, mas, na prática, não tem acontecido devido às dificuldades que eu comentei. Espero ter respondido a pergunta, Elton. Ok, professor, muito obrigado. Então, a gente vai fazer algumas perguntas mais tradicionais, outras mais provocativas, e assim a gente vai tocando. Então, não querendo entrar no campo ideológico, pergunta-se aqui, a atual estratégia do presidente Bolsonaro de mudar a metodologia, de apurar o quadro de pandemia, ela é para dar mais transparência e precisão nas informações, ou ele está entrando num campo de maquiagem das informações? Olha, professor Marcos Vinícius, eu gostaria de acreditar que na primeira alternativa. Infelizmente, o que eu estou percebendo é o seguinte: o mundo inteiro está percebendo que o Brasil está sendo ineficaz, que os casos estão realmente crescendo com muito vigor no país. Nós estamos registrando aí 1.300, 1.200, sempre mais de 1.000 mortos por dia. Isso realmente é um quadro bastante alarmante, né? Em que, ainda que não esteja afetando a nossa região sul tão intensamente, mas com a chegada do inverno, esse quadro pode, tomara que não, mas pode mudar. Então, em face disso, como o governo não está conseguindo mudar esse quadro, ele vai adotar uma medida mais simples, ele vai mudar o cálculo, de modo que ele mascare a situação. A mim, me parece muito claro que é isso que está acontecendo. E eu não gostaria que fosse assim, gostaria de estar errado, mas pelo que eu percebo, pelo que eu leio nos jornais, que eu escuto, eu acho que eles estão querendo esconder a poeira debaixo do tapete. Perfeito, professor. A pergunta da Rejane Vieira, Rejane Esther Vieira. É longa. Conheço sim a Rejane, é uma exaguiana também, formada em administração pública, inclusive colega de sala do nosso professor Gerson. Pô, que bacana. É longa, hein, professor? Escreve bem aqui. Boa noite, professor Bernardo. Na sua opinião, até que ponto a administração pública na esfera estadual, Santa Catarina, apresenta-se eficiente no enfrentamento da pandemia por Covid-19, levando em consideração o fato ocorrido na Secretaria de Estado da Saúde, Santa Catarina, que realizou a compra emergencial e o pagamento de forma antecipada na aquisição de 200 respiradores, sendo que não recebeu os equipamentos na data esperada, apresentando indícios de fraude e corrupção. Como evitar que acontecimentos deste tipo ocorram na administração pública? Praticamente aquilo que nós conversávamos minutos antes do início da nossa... Uma boa pergunta, uma pergunta provocativa, né? Eu estou, inclusive, pensando em como que eu vou te responder, Rejane, uma ótima pergunta.
E talvez a Rejane é funcionária da Secretaria da Saúde, provavelmente ela também tem informações aí que eu não tenho. Eu não sou, como a Rejane sabe, um especialista em saúde pública, então eu não vou entrar, fazer comentários a respeito das políticas técnicas específicas, mas eu percebo que Santa Catarina tem sido um estado que tem conseguido um resultado bastante positivo de enfrentamento, bastante positivo. O governo, na verdade, eu percebi que ele adotou uma política bastante restritiva e foi gradualmente abrindo, né, e aceitando aberturas setorizadas, depois regionalizadas, e me parece que está funcionando, né? Me parece que hoje o grande problema do Estado está na região oeste. Então, é lá que eles devem estar, vocês na Secretaria da Saúde devem estar atacando com maior ênfase as suas ações. Então, inicialmente eu vejo como positiva a atuação do Estado como um todo no combate à pandemia. Agora, nesse caso específico, né, eu tenho acompanhado pela televisão, tenho acompanhado também pela imprensa escrita, né, pelos jornais locais, e eu vejo o seguinte: houve uma sucessão de erros. Eu conversava sobre isso com a professora Ellen e com o professor Marcos Vinícius um pouquinho antes de vocês entrarem na sala. O que a gente vê foi assim um certo, eu diria até amadorismo no trato a essa questão. O pessoal já está falando de um pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Para alguém pagar uma nota com 33 milhões, precisa pedir muita autorização. Eu me lembro da minha época, trabalhando na prefeitura, por valores muito menores do que esse, o pessoal tinha que falar com o prefeito, com o secretário da Fazenda, e com uma série de pessoas, havia uma série de formalismos necessários para conseguir garantir havia uma série de filtros para fazer esse pagamento, para fazer essa contratação. E me parece que esses filtros foram evitados. Pessoal, também precisamos levar em consideração o seguinte: estamos num período de pandemia. Então, é necessário flexibilizar controles, flexibilizar normas para que consiga-se atingir os resultados. A gente não pode ter aquela visão de burocrata, né? Não, precisa 30 dias de edital, começar com os formalismos burocráticos desnecessários num período como esse. Períodos excepcionais exigem regras excepcionais. Agora, o que se vê nesse caso é que não se teve certos cuidados, né? Se trabalhou com uma empresa que não tinha tradição, uma empresa que não tinha autorização da Anvisa para trazer esse equipamento. Assim, uma série de coisas muito questionáveis. Então, o governo arriscou muito. Tá? E o que me causa muita estranheza também, né, é que o governo criou uma Controladoria Geral do Estado, o governo criou uma Secretaria de Transparência, se não me engano esse é o nome, né, de uma secretaria específica para assim, endurecer o controle público. Esses órgãos, pessoal, não tenham conseguido auxiliar a administração pública a não errar. E num processo, pessoal, tão grande como esse. É claro que esse controle interno, essa corregedoria, né, Controladoria Geral do Estado, que até um professor da universidade foi escolhido como secretário, né, é claro que ele não vai conseguir controlar tudo. Pessoal, mas esse era um caso que eu acho que ele poderia, devido à dimensão, à quantidade de recursos envolvidos. Então, eu não estou querendo aqui personalizar, o problema não é o professor, ele é apenas o chefe do órgão, né? Eu me refiro à equipe dele, aos processos, aos procedimentos que eles têm instalados. Então, a gente começa a ver que muitas vezes as estruturas não estão funcionando como deveriam. Então, assim, eu lamento muito que isso esteja acontecendo, Rejane. Acho triste ver que tem gente realmente se aproveitando de um momento desse para faturar dinheiro, para fazer coisas à margem da lei, né? Segundo eu li nos jornais, né, a decisão do juiz, ele botou que esse foi o crime mais perverso da história de Santa Catarina.
crime contra a administração pública, né? O mais perverso, se eu não me engano, foi esses os termos que ele utilizou. Se foi o mais perverso, não foi, eu não quero entrar nesse mérito, mas certamente é uma coisa que choca a gente. Um período que a gente está precisando de dinheiro para comprar respiradores, para comprar EPIs, para comprar uma série de coisas, né, para equipar unidades de terapia intensiva. A gente vê pessoas pedindo comissão, distribuindo dinheiro para não sei quem, que dá para não sei quem. Isso realmente não é legal. Não, aliás, não é que não é legal, é péssimo, né? Verdade. Professor, olhando um pouquinho mais para frente, pós-pandemia, a Jaqueline Nazário Gonçalves pergunta de que forma a administração pública pode auxiliar na demanda de saúde, principalmente da saúde mental, que será gerada no pós-pandemia, tanto nas políticas públicas de promoção de saúde, quanto no desembolso financeiro para mantê-las. Como é que o senhor vê o futuro? Que boa pergunta, que boa pergunta. E ela toca num aspecto que a gente costuma não lembrar, né? Agora, o que a gente tem assistido, o que eu tenho visto é que tem muita gente, pessoal, reclamando de que esse período de distanciamento, de isolamento, está produzindo aí uma série eu não sei nem como tratar, eu não sei a palavra técnica certa, mas distúrbios, ou se são problemas mentais, né? As pessoas estão se reclamando de depressão, estão sentindo tristeza profunda. Então, há uma série aí de problemas que estão sendo gerados porque as pessoas não estão se relacionando umas com as outras. Nós somos seres sociais, né? Os seres humanos, eles querem relacionamento. Então, no momento que a gente separa as pessoas, eu na minha família, por exemplo, tenho interagido muito pouco com a minha mãe. Agora que a gente está começando a se aproximar novamente, não por uma questão de afinidade, por uma questão realmente de saúde. Por exemplo, o meu pai eu não vejo desde o início da pandemia. Nós temos realmente na minha família poupado as pessoas que já estão nessa idade de risco. E isso, claro, está gerando uma série de efeitos. E, pessoal, olhem que interessante, um dia desses eu sou membro do colegiado do curso de biblioteconomia da UFSC. No início da minha carreira aqui na universidade eu ministrei uma disciplina lá, me convidaram para ser do colegiado e desde então eu participo do colegiado deles. Eu não mais ministro disciplinas lá, disciplinas de administração, né? Mas eu continuo participando do colegiado. E na última reunião, um dos itens mais discutidos, que mais tomou tempo da reunião, foi justamente esse que a Jaqueline está nos trazendo. Alunos com problemas seríssimos, pessoas tentando suicídio, alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, pessoal. Mais de um tentaram suicídio justamente por questões de problemas que desenvolveram durante essa pandemia. Pessoal, essa história de estão morrendo tantas pessoas, estão morrendo tantas pessoas todos os dias, é claro que isso tem que ser enfatizado, mas isso em determinadas pessoas não faz um efeito legal. Eu tenho escutado pessoas me dizerem assim, olha, eu não estou nem ligando a televisão, não aguento mais esse negócio de morreram tantos. A informação tem que estar lá, mas nem todo mundo sabe lidar com elas, nem todo mundo quer lidar com elas. Então, de fato, pessoal, a Jaqueline tem muita razão. O governo precisa o governo precisa desenvolver políticas talvez até mais audaciosas nesse sentido, no sentido de levar essa saúde mental para mais pessoas, conseguir aumentar a capacidade de atendimento da população. Essa certamente vai ser uma demanda que vai surgir de forma mais intensa no pós-pandemia. Ok, professor, obrigado. Uma pergunta aqui, um desafio, vou ler até com bastante calma, me parece bastante difícil. Pergunta de Marcelo Henrique Pereira, conhece, não? Claro. Professor, antes de ler a pergunta do Marcelo Henrique, eu vejo que a professora Maria Denise Casagrande está na nossa sala. Poxa, que bacana. Nossa vice-diretora do Centro Socioeconômico, quero fazer uma saudação especial à professora Maria Denise, nossa amiga do curso de contabilidade. Seja bem-vinda, professora. Com a licença dos professores, quero mencionar também a presença da professora Gabriela Fiates, que também está aqui acompanhando a transmissão. Ok. Seja bem-vinda, professora Gabriela. Olá, professora. Tudo bem? Então vou ler aqui devagar a pergunta do Marcelo Henrique, aqui, do Marcelo Pereira. Professor, compete ao TCU, entre parênteses, em relação ao Ministério,
e também em relação aos estados, entre parênteses, em face da abrangência nacional do SUS, de modo liminar. Ele botou em palavras garrafais, exigir dos órgãos de saúde a divulgação dos dados reais, inclusive eliminando o problema das subnotificações. O que está faltando? Vontade política ou é submissão ou pacto político? Recordando que 2/3 dos ocupantes do tribunal são nomeados de ex-parlamentares, por definição constitucional. Se quiser que eu repita, eu posso ler por parte aqui. Essa interferência política no Tribunal de Contas, né, nos tribunais de contas, é algo que vem sendo debatido aí há bastante tempo, é algo bastante questionável, né? E é algo que muito polêmico. De fato, pessoal, esses atores que entram de maneira não técnica, que entram pela via política, né, ex-deputados, ex-prefeitos, ex-vereadores, que a gente vê lá nos tribunais de contas, alguns deles podem, de fato, ter uma experiência pretérita valiosa, mas outros, pessoal, não estão lá muito pela sua experiência e são mais afeitos a acordos políticos, a decisões menos técnicas e mais políticas, né? Então, isso realmente é um assunto a ser discutido num futuro próximo. Se a gente quer tribunais de contas mais efetivos, eu acho que, de fato, a gente precisa trabalhar com essa questão política, né? De termos conselheiros aí com muitos deles com conhecimentos técnicos não talvez os mais desejados, mas com habilidades políticas grandes. Até que ponto o Tribunal de Contas é um órgão político ou ele é um órgão técnico? Isso é uma definição que os tribunais de contas precisam ter claro. Eu vejo ele muito mais como um órgão técnico do que como um órgão político, embora tenha que ter sensibilidade política. Mas eu não acho saudável muita politicagem dentro do Tribunal de Contas. Isso deturparia o seu objetivo. Um belo exemplo negativo de Tribunal de Contas a gente pode citar o Estado do Rio de Janeiro, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tivemos lá uma série de prisões de conselheiros, né? Vários. E chegou um momento que o tribunal ficou acéfalo, porque a cúpula estava atrás das grades. Então, isso é uma demonstração negativa de como isso não funciona. Ok, professor. Continuando, a pergunta de Marcos Reimann, não sei se é bem essa pronúncia. Como é que o professor Bernardo vê a questão do governador do nosso estado em festa junina, sem máscara, sem distanciamento e cobrando isso dos catarinenses? Boa pergunta. Obviamente, eu vejo de maneira negativa. Pessoal, isso é alguma coisa que a gente precisa ter muito claro, tá? Como nós estamos investidos, isso vale para os nossos amigos do PENAP, quando forem prefeitos, governadores, secretários, ministros, né? E faço votos que muitos de vocês ocupem esses cargos aí, para que não deixe pessoas despreparadas ocuparem esses espaços. Então, pessoal, quando a gente tiver investido de um cargo desses, nós não somos mais só uma pessoa física. Nós temos uma representatividade institucional que nos dá um aspecto simbólico importantíssimo. Então, o governador do estado, pessoal, ele é muito mais do que um cidadão, Moisés, bombeiro, coronel do Corpo de Bombeiros. Ele é uma entidade. Então, o exemplo dele é fundamental para dar exemplo para a população, para dar exemplo aos funcionários públicos, para dar exemplo principalmente para aqueles que estão na linha de frente do combate da pandemia. Então, o exemplo que ele deu não foi legal. Tá? Eu vi a resposta dele. Né? Ele disse que aquilo ali foi uma foto armada, que ele estava no hotel hospedado e que ele foi chamado lá na frente, reconheceram ele, e aí se aproximaram dele e bateram uma foto. Pode até ser,
mas ele não poderia ter deixado essa situação acontecer. Do mesmo modo, pessoal, faço a mesma analogia, tá? Com o governo federal. Quando o presidente Bolsonaro vai para as ruas comprar picolé, comprar pão e vai sem máscara. Ele não poderia fazer isso. Eu me lembro que ele quase desmoralizava o ministro Mandetta quando os dois fizeram uma ou duas vezes caminhadas e o Mandetta ficava defendendo nas entrevistas coletivas dele, tem que ter precauções, não pode se juntar, tem que usar máscara. E aí eles iam fazer algumas visitas, eu acho que era com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ia sem máscara e sair cumprimentando as pessoas. Então, novamente, tanto lá como cá, esqueceram-se da figura simbólica que presidente, que governador, que essas figuras públicas, esses agentes políticos têm. E esse papel simbólico é muito importante, pessoal. É mais importante do que parece. E aí, professor? O Guilherme Fortcamp da Silveira pergunta: quais ações deverão ser realizadas pelos governos após a pandemia para impulsionar a recuperação financeira da empresa e geração de novos empregos? Difícil, né, professor? Eu acho que eu comentei isso na minha fala, Guilherme, quando eu disse que eu acho que deveria estar havendo uma discussão mais ampla no seio do governo sobre como fazer o dinheiro chegar nas empresas, né? E eu estou preocupado principalmente com as micro e pequenas empresas, porque esses são os que mais estão sofrendo. Pessoal, o dono de um pequeno bar, o dono de um pequeno estabelecimento comercial, da área turística, esse pessoal está praticamente tendo que fechar as portas, porque eles não estão aguentando manter as portas abertas sem clientes. São poucas as pequenas empresas que aguentam isso, né? Hoje eu li no jornal que essa história que o delivery está ocupando o espaço do presencial nos restaurantes. Hoje eu li no jornal local aqui alguém falando exatamente que não, que a perda é de mais de 50%, que as entregas, o delivery, né, não está conseguindo suprir a perda que houve no atendimento presencial em restaurantes. Então, voltando para a pergunta do Guilherme, né, a gente precisa criar formas, e essas formas precisam ser de modo que a gente consiga capitalizar essas empresas. Ontem, no debate que nós participamos, é preciso que crédito chegue disponível para as empresas. Isso que eu quero dizer, quando eu digo capitalizar, né? Nós precisamos ter crédito disponível ao pequeno empresário. O grande empresário tem acesso ao crédito. O pequeno empresário tem mais dificuldades, ele não tem garantias. O negócio dele, muitas vezes, é informal. Há uma série de aspectos que dificultam o acesso a crédito do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. Então, isso a gente precisa discutir. Ontem eu participava de uma live com o professor Leonardo Sec, e ele citava o exemplo de alguns colegas dele que moram no Canadá, que estão recebendo lá uma bolsa pandemia de cerca de $2.000 canadenses por mês para sobreviver nesse período de pandemia em regime de isolamento. Professor, mas o Canadá é muito diferente do Brasil. Não, de fato é. De fato é. Mas o que nós precisamos, pessoal, é algo nessa linha. Porque é muito complicado você dizer para a pessoa que está vendendo o almoço para comprar o jantar que ela tem que ficar em casa isolada. Tá? É muito complicado. Então, é preciso haver uma presença do governo mais intensa para garantir uma renda mínima. Aliás, essa é uma discussão que a gente precisaria ter na sociedade brasileira. Não tá as desigualdades sociais ficaram muito aparentes, ficaram muito evidentes com essa crise. Não seria o momento da gente pensar na ampliação, na garantia de uma renda mínima para a população mais carente, para fazer com que a gente consiga, de fato, reduzir as desigualdades entre os que têm muito e os que não têm nada? Só aproveitando a oportunidade para mencionar um ponto, uma das coisas que o governo precisa também rever é que é a exigência de garantias reais que essas pequenas empresas não têm.
e aí o acesso ao crédito fica muito difícil, professor. Então, o governo precisa... recursos existem, e na medida quando eles vão pedir o financiamento, eles exigem a garantia real, e essa química, essa estratégia é que o governo precisa trabalhar, porque senão vão morrer. E estão morrendo, principalmente esses pequenos. Né? Então, professor, uma outra pergunta é o seguinte, da Jaqueline Nazário. O Ministério Público de Santa Catarina declarou que uma série de cargos comissionados da cidade de Blumenau são ilegais e exigiu que esses fossem exonerados e que esses cargos fossem direcionados a servidores concursados. Seria esse o caminho para evitarmos, entre aspas, os erros, como dos respiradores? E para que a administração pública possa ser vista com mais credibilidade? Bom, eu acredito, Jaqueline, que os cargos comissionados são importantes, tá? Eles trazem uma oxigenação para a administração pública que tem a sua valia. Tá? Entretanto, o que a gente vê hoje em dia é uma proliferação de cargos de comissionados, principalmente no âmbito municipal, né, cargos que não estão sendo ocupados por pessoas executando tarefas de direção e assessoria, estão inclusive fazendo atividades operacionais, né, e que é totalmente fora de propósito. Esse tipo de cargos deveriam sim serem transformados em cargos efetivos. Agora, essa discussão de que menos cargos comissionados vão gerar menos corrupção, não sei se há uma relação direta entre uma coisa e outra, mas está aí um belo estudo para o seu TCC. Tá? Não sei se a Jaqueline é aluna do PENAP, mas se for, eu já quero te dar uma sugestão. Está aí uma bela pesquisa que você pode desenvolver. Municípios com mais casos de corrupção e versus número de cargos comissionados. Você pode fazer um cruzamento aí e ver o que isso vai dar. Agora, o que a gente pode dizer é que reduzir cargos comissionados, reduzir a interferência politiqueira na administração pública, e com a chegada de profissionais qualificados, capazes, como os concursados, a gente tem condições talvez de começar a usar decisões mais técnicas, menos baseadas no achismo, menos baseadas em politicagem e mais eficientes. Isso sim. A questão da corrupção, né, pessoal, ela tem uma variedade de fatores que influenciam a corrupção, são aspectos individuais, são aspectos institucionais, são variáveis históricas e socioculturais, né? Eu fiz uma aluna minha fez uma pesquisa muito interessante, publicou até um artigo sobre isso. Então, assim, é difícil a gente... Eu acho que seria na verdade, vou refazer o que eu disse. Eu acho que seria um pouco ingênuo a gente acreditar que somente transformando cargos comissionados em efetivos iria reduzir a corrupção. Eu acho que aumenta o embasamento técnico, aumenta a qualificação na tomada de decisão, mas não necessariamente vamos reduzir a corrupção com isso. Sim. Professor Bernardo, uma pergunta da professora Gabriela, que diz o seguinte: em um momento em que a ciência poderia recuperar seu papel estratégico junto ao Estado, você não acha que as universidades públicas estão muito tímidas para assumir esse papel de desenvolvedoras e disseminadoras do conhecimento? Bom, em primeiro lugar, uma saudação à professora Gabriela, nossa querida amiga, né? É uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui batendo papo aqui conosco, Gabriela. E obrigado também pela pergunta. Eu estou totalmente de acordo com o que você está destacando aí na sua pergunta. As universidades, elas muitas vezes ficam muito fechadas e elas não fazem elas não criam essa comunicação, elas não se integram à sociedade que está lá fora, né? Aquela visão da universidade como uma torre de marfim, né? Que inabalável, e que ela
por vezes ela não é boa, porque ela faz com que a sociedade não consiga extrair dela muita coisa boa que é feita aqui dentro. Na verdade, né, a sociedade muitas vezes nem sabe o que está sendo desenvolvido aqui. Então, precisamos rapidamente reverter isso. Se nós observarmos, pessoal, as universidades americanas, que eu diria que são entre as universidades mais destacadas do mundo, por que eu digo que elas são destacadas? Pela qualidade e pelas publicações que eles fazem. Se a gente usar esse indicador como um critério de avaliação, né, a maior parte da publicação internacional se dá nas universidades americanas, pesquisa envolvendo pesquisadores de instituições americanas. E eles têm muita interface com o setor produtivo. Muita interface, em especial na nossa área, a área da administração pública, é uma área, uma ciência social aplicada. Você precisa ter um canal de interlocução com o setor produtivo, para entender o que eles querem, para entender as tendências, senão a gente se isola e a gente acaba não conseguindo nem desenvolver conhecimento, muito menos disseminar. Ou então passamos a disseminar coisas que não é o que é necessário para a sociedade. Então, eu vejo hoje em dia muitos professores atentos a isso, professores mais, eu diria, mais novos nas universidades, não novos de idade, mas eu digo novos de cabeça, e que tem essa visão bastante clara. Mas eu diria a vocês que não é predominante. A minha visão é que a universidade tem muito a avançar, até porque essa visão da universidade, né, fechada, trabalhando de maneira isolada para não deixar o setor privado contaminar o pensamento independente, ele exagera um pouco na sua dosagem. A universidade tem que ter a independência, tem que ter pensamento crítico, certamente, mas ela pode manter isso interagindo, ela pode vender produtos, serviços e pode auxiliar entes não universitários nas demandas do dia a dia. Acho que a universidade, inclusive, é obrigada a fazer isso, em especial as públicas. Com certeza. Talvez um dos primeiros passos aí é abrir essa parceria com o mercado, né? Isso é fundamental. Professor, dentro da nossa programação, nós temos aí o tempo de perguntas já esgotou, mas ainda temos mais 3. Eu não sei como é que o senhor encara mais essas 3 e nós encerraríamos. Como é que fica? Qual a sua opinião? Não, vamos atacar as 3 perguntas. Espero ter condições de respondê-las. Ok, então vamos ver aqui. A primeira, da Gabriela Bonamigo. Professor Bernardo, boa noite. Como você analisa a decisão do governador em dar poder aos prefeitos em decidir a volta das atividades de cada cidade? Seria uma forma de jogar responsabilidade para as prefeituras em caso de novos surtos em cidades locais? Boa pergunta inteligente. Gabriela, eu vejo isso, na verdade, né, a decisão, o prefeito é como se fosse um presidente do município. Então, ele tem autonomia para tomar uma série de decisões, né? Não cabe ao governador interferir em determinados assuntos internos dos municípios. Isso ficou muito evidente ali nas disputas entre o prefeito aqui de Florianópolis e o governador do estado, quando um liberava o shopping, o outro fechava, um liberava o transporte público, o outro fechava. Então, isso acho que faz parte do Pacto Federativo. Tá? Mas eu acho que talvez o que tenha faltado ao governador, e não é exclusividade do nosso, tá? Isso se repetiu em vários outros estados, da federação, e isso aconteceu também, pessoal, eu vi acontecer também nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos têm uma federação um pouco diferente da nossa, o modelo deles federativo dá mais autonomia para os entes federados, mas lá também está tendo problema dessa natureza. O que faltou ao governador foi exatamente diálogo,
tá? Para que evitasse esse tipo de problema. Senta numa mesa com o prefeito de Criciúma, de Sara, de Siderópolis, de Treviso, de toda aquela cidade de Uruçanga, da região, pessoal, e cria uma política comum. Tenta harmonizar os interesses. Um cede daqui, outro cede dali, e chega-se em algo comum. Pessoal, tem certeza que se trabalhássemos assim, dessa maneira regionalizada, com acordos regionais, nós certamente teríamos resultados melhores. Percebam que aqui na região da Grande Florianópolis a gente tem um órgão, tá, chamado Superintendência de Desenvolvimento da região da Grande Florianópolis, que é um órgão justamente para isso, para harmonizar políticas em relação a assuntos comuns, transporte público, questões ambientais, saneamento básico, e, entretanto, esse órgão não conseguiu fazer isso agora no enfrentamento à pandemia. Na verdade, esse órgão está extremamente desaparelhado, né? Eles não têm nem profissionais para fazer esse trabalho. De todo modo, em tese, eles seriam o organismo certo para fazer isso no tocante à região de Florianópolis. Mas Florianópolis, a Grande Florianópolis, não é o estado de Santa Catarina. Então, o governador e os seus secretários deveriam ter tido uma política aí de conseguir dialogar melhor com as regiões, com os municípios, para tentar harmonizar as políticas. Eu não tenho dúvida que os resultados seriam melhores. Professor MV, a sua voz, por favor. Desculpa, é que teve gente entrando aqui. Pergunta de Maria Tereza Castelã, Strebe. Aos poucos meses, o governo federal disse que o Brasil não tinha pobres. E hoje, o ministro da Economia disse que com a crise do coronavírus, descobriu-se 37 milhões de invisíveis que precisarão ser atendidos pelas políticas públicas e que a solução era trocar o nome de Bolsa Família, trocar o nome de Bolsa Família. O que o senhor pensa a respeito? O ministro Paulo Guedes é um ministro muito preparado, né? Mas ele tem se notabilizado também por falas assim bastante polêmicas. Então ele produziu aí ao longo da gestão dele uma série de frases engraçadas, frases até eu diria engraçadas para não dizer, cômicas para não dizer trágicas, né? Uma muito interessante foi aquela em que ele disse: poxa, você veja que até a empregada doméstica estava viajando para o exterior, né? Como se elas não pudessem, né? Como resultado do seu trabalho, economizar e ir para os Estados Unidos, ou ir para o exterior. Então, ele tem sido assim um tanto quanto... tem produzido algumas frases um tanto quanto interessantes. Eu não acompanhei, na verdade, essa frase que foi relatada, né? Mas, ao que me parece, eles estão aí tentando, de uma certa forma, criar um novo nome para o Bolsa Família para tentar rebatizá-lo, né, como uma política desse governo, né, aquela linha do nunca antes na história do Brasil, né, o Bolsonaro, de uma certa forma, eu acho que ele também está tentando, de uma certa forma, isso, né? Então, rebatizar o Bolsa Família como, sei lá, outro nome e se tornar um novo símbolo desse governo, né? Aliás, esse governo ele precisa exatamente disso, ele precisa de símbolos, porque ele é um governo assim que está produzindo muito factoide, produzindo muita polêmica nas redes sociais, em especial na imprensa também, né? E resultados palpáveis têm sido bastante pobres. Então, é um governo que ainda não tem símbolos, né? Além das polêmicas, é um governo que carece bastante disso. Aliás, pessoal, um dia desse eu participei de um webinar, né? Na condição de ouvinte, né? Em que estavam Collor, Fernando Henrique e Temer. Tá? Os três estavam debatendo aí o quadro brasileiro. Foi em meados de maio. Se algum de vocês achar esse webinar aí nas redes, eu disponibilizei um link para os meus alunos do PENAP. Quem está fazendo a minha disciplina esse semestre, tal, eu disponibilizei o link.
e convidei eles a participarem. E lá pelas tantas, o Temer disse uma coisa engraçada. Ele teve um domingo, ele estava incomodado com as falas do Bolsonaro e tal, e teve um domingo que ele não aguentou. E ele resolveu, passou a mão no telefone dele e telefonou para o Bolsonaro. E disse que deu um conselho para o Bolsonaro. Disse: Bolsonaro, por favor, para de dar essas entrevistas de manhã aí no Palácio. Cada vez que tu passa no portão, tu para e tu dá uma entrevista. Não faz mais isso, ele disse. Tu faz o que tu quiser, mas esse é o meu conselho. E por que eu estou te dizendo isso? Porque cada uma dessas tuas falas estão produzindo crises. Você está desestabilizando a Bolsa de Valores. Você está gerando problemas com o Congresso Nacional, problemas com o STF. Então, tenta reduzir, faz isso uma vez por semana e passa a fazer esses anúncios que você gosta de fazer por meio do teu porta-voz. Então, achei interessante o conselho do Temer, me fez ter uma certa linha de raciocínio, né? Mas ele disse em seguida: já percebi que o presidente não seguiu, porque ele continua fazendo as mesmas falas aí no portão do Palácio. Professor, para encerrar então, mais 2 perguntinhas rápidas. Pode ser? Pode. Então é o seguinte, o Elton da Silva. Professor, qual a sua opinião sobre a lei complementar que congelou o salário dos servidores até 2021? Bom, obviamente eu não fiquei feliz com essa decisão enquanto servidor público. Porém, eu vejo eu entendo a racionalidade por trás dela, né? Se todo mundo tem que fazer se sacrificar nesse período, talvez esse seja um sacrifício imposto aos servidores públicos que encontre justificativa, né? Mas, como eu falei para vocês, eu particularmente me senti afetado por por essa lei complementar e não fiquei feliz. Mas entendo que talvez seja uma contingência do momento, né? Se todo mundo tem que dar alguma coisa para ajudar o país, talvez essa seja a nossa contribuição. Ok, professor. Finalmente aqui, a última pergunta aqui, temos 1h20 já, muito bacana, muito, aproveitamos bastante. Pergunta de Johnson Clovis. Professor, os cargos públicos, principalmente através das eleições, sem remuneração, o que o senhor acha? Haveria mais ou menos desvio de verbas públicas? Ou a corrupção diminuiria? Olha, Johnson, eu não acho que essa seja uma boa saída, tá? Eu não acho que se a gente retirar o salário, principalmente dos vereadores, tá? Que isso vai diminuir a corrupção. Ao contrário, eu acho que pode até aumentar, tá? Porque daí você vai fazer o seguinte: quem que vai procurar trabalhar como vereador, por exemplo, tá? Vão ser pessoas que já têm uma renda de outro lugar, já são empresários, são pessoas que não vivem daquilo. Então, essas pessoas muitas vezes vão para lá imbuídas de um espírito que não é um espírito altruísta, né? De busca do melhor para a sociedade. Ao contrário, são pessoas que vão com objetivos particularistas de fazer negócios e de ganhar dinheiro e, eventualmente, também fazer alguma coisa em prol da sociedade. Mas eu não acredito que, se nós tirássemos os salários, se iria melhorar. Eu acho que não é que eu acho, eu acredito que vereadores, deputados, todos esses cargos, ministros, precisam ser bem remunerados de acordo com a responsabilidade e com a função, né? Obviamente, municípios maiores, a remuneração maior, municípios com menos complexidade, salários menores. Mas eles precisam ser bem remunerados, por quê? Para a gente poder exigir profissionalismo. O cara foi eleito vereador, o cidadão foi eleito vereador, ótimo, ele que vai lá, assuma a cadeira dele e passa a trabalhar diuturnamente para ser o melhor vereador possível. Para isso, ele precisa ter um salário digno para poder fazer essa opção, né? Eu acho que seria muito temerário nós termos só vereadores que já têm a sua condição econômica garantida por uma outra renda, por um outro emprego, porque aí nós iríamos excluir pessoas que não teriam condições de ser vereador sem um salário, tá? Principalmente lideranças de menor poder aquisitivo. Então, acho realmente que
eu não acredito nessa possibilidade. Então, professor, antes de nós nos despedirmos, a professora Gabriela faz um comentário interessante que a gente não pode deixar de comentar. Ela diz assim: professor Bernardo, rebatizar programas não é algo que estamos vendo apenas nesse governo. Lembro que no primeiro mandato do então presidente Lula, vários programas da falecida dona Ruth Cardoso foram também rebatizados. Me parece que há dificuldade entre os governantes de assumirem que há coisas boas herdadas dos governos anteriores. Isso é verdade, né? Sim, sim. A Gabriela tem muita razão nisso. Eu fiz menção na minha fala do nunca antes na história do Brasil, né? Uma frase que o Lula repetia. Essa frase é justamente nesse sentido. Ele queria dizer que o governo dele começou isso, o governo dele começou aquilo. Nós estamos falando aqui do Lula, mas eu não quero particularizar. Tá? Isso é uma prática também em governos estaduais, também em governos municipais. Então a gente vê muito isso. Pessoas tentando assumir para si o crédito de políticas e de ações governamentais que não foram necessariamente desenvolvidas por eles, né? Quer dizer, tudo que foi feito para trás não presta, né? Exatamente. Então, professor Bernardo, agradeço mais uma vez a sua contribuição. A sua palestra foi muito boa, acho que todo mundo aproveitou. É um tema extremamente atual, uma visão também de futuro que a gente teve. E eu queria aproveitar a oportunidade de nós já divulgarmos o novo webinário, mais um webinário que nós vamos transmitir em pouco tempo. Eu gostaria que a professora Ellen pudesse dizer quem seria, né, quem é o palestrante e pudesse nos dizer o tema que vai ser desenvolvido. Joia! Obrigada, professor Marcos Vinícius. Então, assim, compartilhando com vocês, né, com alegria, inclusive foi um auxílio aqui do próprio professor Bernardo nessa articulação. O nosso próximo webinário é na próxima quinta-feira, às 19 horas, com o senador Paulo Bauer, e o título é Compras Transparentes e Programas de Interesse Público na Administração Estatal. Então, continuaremos com alguns dos assuntos trazidos hoje e contamos com a presença de todos. Ok, muito obrigado a todos e acho que todos estão de parabéns. Professor, o senhor quer dizer algumas palavras? Somente agradecer, foi muito legal, fizemos um bate-bola aí muito interessante, boas perguntas provocativas aí, mas gostei muito da oportunidade, da experiência e quero dar uma palavra de estímulo a vocês para que continuem fazendo essas lives não somente durante a pandemia, mas enquanto o curso do PENAP estiver aí com todo o gás. Ok, muito obrigado. E encerramos então, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, então. Muito obrigado a todos também, a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Agradecemos aí a presença de todos e até a próxima, né? Até semana que vem. Boa noite, Ellen. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, professor Bernardo. Obrigada, professor